para estar aqui hoje com a gente. Só um minutinho, pessoal. Tranquilo. Beleza. Não, bom, obrigado aí pelo convite, Vinícius, todo mundo aí da equipe de vocês. Desculpa aí pelo horário, eu sei que peguei um horário mais tarde, mas realmente, devido ao ritmo de trabalho aqui, vocês devem imaginar, esse foi o horário que eu consegui aqui para poder a gente fazer o call. Então, falando um pouco aí sobre minha experiência, na verdade eu sou de Belo Horizonte, tá? Eu me formei no IBMEC de Minas Gerais, então formei já tem alguns anos, fiz ADM, administração e depois fiz contábeis. Toda a minha carreira foi basicamente em M&A ou IB, então eu comecei como estagiário na Investor, que é uma boutique de Belo Horizonte, fiquei lá como estagiário, depois me formei, continuei, virei analista e tive uma experiência ali com deals de pequeno porte. Então, a Investor tinha um foco ali de deals menores. Depois eu fui para uma segunda boutique de BH também, chamada Bizinvest. E aí eu fiquei mais uns 5 anos e aí tive uma experiência maior, assim, em termos de exposição a deals middle market de diversos setores. A gente tinha muita exposição lá a setores de mineração, alimentos e bebidas, enfim, em função do histórico até dos sócios da boutique. E aí, em novembro de 2020, no final do ano passado, eu entrei no BBA e estou como analista no time de IB, trabalhando em deals tanto de M&A quanto ECM, né, ofertas de ações, enfim, tanto IPOs quanto follow-ons. E eu estou alocado numa célula, depois a gente pode entrar em detalhes em relação a como essa divisão interna dentro do banco. Eu estou alocado num time de cobertura de middle market, então a gente cobre transações dentro da minha célula, a gente cobre transações aí de tamanho médio, enfim, acima aí da casa dos 200 milhões de transação. Então, acho que basicamente é isso, um overview bem rápido da minha experiência. Se tiver mais alguma dúvida específica, estou à disposição. Ô, Gabriel, Gabriel não, Lucas, só para fazer um comentário Diga. aqui, pessoal, para quem não tiver, talvez, vendo a câmera dele, é porque acho que você está com um dispositivo para áudio e um para vídeo, né? Eu estou usando os dois, com o Não, celular e o computador. aí é só vocês irem ali no perfil das pessoas, que vocês estão vendo a câmera das pessoas, e vocês clicam para o lado, a hora que vocês verem o rosto do Lucas, é só clicar ali que aí vai ficar em tela cheia para vocês, tá? Mas só para o pessoal conseguir visualizar certinho, e Aldo, pode dar sequência. Lucas, a gente sabe que a área de investment banking acaba sendo uma das áreas mais almejadas pelo pessoal que quer seguir carreira no mercado financeiro. Levando em consideração as características da área em que você trabalha e o tipo do trabalho em si, o que você considera o principal fator desse desejo das pessoas em trabalharem com investment banking? Tá, eu acho que assim, existem vários pontos, acho que são mitos, mas muitas das coisas que as pessoas comentam são realmente situações reais. Então, assim, eu acho que os principais fatores aí de atração para que dê esse renome para a área de IB, eu acho que primeiro realmente você ter a oportunidade, né, de participar de grandes transações que são transformacionais no mercado. Então, você participa de, às vezes, num ponto da carreira que você, muitas vezes, muitos analistas, trainees, enfim, acabam de formar na faculdade e entram no ano seguinte já ali tendo contato e responsabilidade em deals de, por exemplo, a gente teve a fusão ali de Notre Dame e Hapvida, que foi a maior fusão aí da história no Brasil, e aí você participando disso, por exemplo, a gente teve um analista da nossa equipe participando, e realmente você vê no dia seguinte, saindo nos jornais, né, como grandes manchetes, você vê que você participou dessas grandes transações, eu acho que é um fator, tá? Sem falar o contato que você tem com os C-levels, né? Então, você tem contato com o CEO das grandes companhias, você tem contato com os CFOs dessas grandes companhias, e
e é um contato bem direto, um contato diário. Então, assim, acho que primeiro esse ponto. Um segundo ponto, é claro que muitos já devem ter ouvido falar, mas assim, realmente a remuneração em relação a outras carreiras, ela destoa bastante. E aí tem um motivo para isso, porque se não houvesse essa remuneração, acho que ninguém ficaria, porque o ritmo é bem, bem realmente intenso. Então, essa remuneração está atrelada tanto ao que os analistas performam, né? Então, realmente o trabalho envolve muita responsabilidade, envolve muita confidencialidade, então são projetos de grande importância. Então, você tem muita responsabilidade em tudo que você faz e também o ritmo muito intenso, que ali acaba gerando essa necessidade de ter uma compensation atrativa. E eu acho que, assim, além disso, tem um terceiro ponto, que é a capacidade de você aprender muitas áreas, muitos assuntos relacionados à estratégia. Então, como você lida com essas transações estratégicas, você acaba tendo muita exposição a estruturas societárias, uma parte muito forte de finanças corporativas e também uma parte muito forte jurídica, que, assim, às vezes você tem uma formação de economia, administração, contábil, enfim, ou qualquer outra área, e acaba pegando muita parte jurídica ali, porque na parte de contratos, né, das transações, você acaba tendo esse contato. E então, assim, eu acho que e depois, se você resolve sair do IB, você tem uma grande oportunidade em outras áreas do mercado financeiro. Ali, se você buscar um private equity, você tem a gente fala que a gente tem um grande, quem consegue entra no IB, tem ali um carimbo muito forte no currículo que você pode levar para diversas outras áreas. Então, assim, acho que o pessoal tem um olhar especial para essa área em função disso. E esse contato, como você falou, com CEOs de empresas, com grandes transações de relevância no mercado e todo esse ritmo de trabalho, você acredita que isso acaba proporcionando uma curva de aprendizado para o pessoal que está começando a carreira mais acelerada do que demais áreas? Com certeza. Assim, a gente vê a diferença, por exemplo, de uma pessoa que entrou no banco há 6 meses, e aí, realmente, como o volume de tarefas ali no dia a dia e situações diferentes que você é exposto é bem grande, então, você não está em um projeto só a cada momento, você está em diversos projetos. Então, dependendo ali, diversos setores diferentes, produtos diferentes, se você tiver alocado numa célula setorial ou generalista, você é alocado tanto em M&A quanto em CM, então você pode fazer ofertas de ações ao mesmo tempo que você está ali tocando alguns deals de M&A, buy side, sell side, enfim. Então, assim, você tem uma exposição muito grande, são situações, dependendo da demanda do cliente, você tem que fazer um material de uma forma ou de outra, um modelo mais detalhado, menos detalhado, um tipo de modelagem diferente. Então, assim, você acaba pegando muito contato com coisas diferentes que realmente geram um aprendizado, e como o ritmo de trabalho é realmente intenso, em poucos meses você já aprendeu muita coisa. Então, acho que o pessoal fala que até a diferença de 1 a 1, né, um analista do primeiro ano para um analista 2 é bem gritante em muitos casos, sabe? Em função dessa curva de aprendizado. Aldo, Diga. posso fazer uma pergunta? É nessa linha que a gente tá abordando. Pode fazer sim. Ô Lucas, você falou, enfim, eu tinha visto no seu LinkedIn que você, antes de entrar na área de IB do BBA, você disse aqui que também passou pela Bisinvest, você também esteve na Investor, e eu acredito que tem uma dinâmica um pouco diferente de quando você está trabalhando em um banco, efetivamente num Itaú, na área de IB, e acho que você trabalha dentro da área de IB mais forte na área de M&A, e quando você está, por exemplo, em uma boutique. Quais você acredita que são as principais diferenças na hora de efetivamente trabalhar, do dia a dia? Tá, assim, um ponto que eu vejo aí principal é questão de processos, tá? Então, em uma grande instituição financeira, até pela própria natureza de ser uma empresa maior, existem regras de compliance bastante rígidas.
Muitas vezes ao contrário de... Claro que a gente tem boutiques que são bem robustas, bem sólidas e possuem, digamos que seriam pequenos bancos, né? Mas em termos de processos, existe todo um procedimento que tem que ser seguido. Então, por exemplo, você vai fazer um mandato, você vai fazer um pitch, na verdade, para que você possa tentar ganhar um novo mandato de um M&A. Então, a gente faz um material, uma proposta, mas que antes de você enviar essa proposta para o potencial cliente que você quer ser contratado, você tem que passar e fazer um conflict clearance, que é um procedimento do compliance que você tem que ter certeza, assegurar para o banco que você não tem nenhum outro mandato em conflito com aquele potencial novo cliente. Então, por exemplo, eu quero fazer ali um pitch para uma empresa de alimentos e bebidas, e caso a gente já tenha dentro de casa um mandato no mesmo segmento, que poderia até ser concorrente desse segundo, a gente realmente não pode engajar nessa proposta. Então, muitas vezes, um banco deixa de trabalhar num M&A, enfim, porque ele já está mandatado em outra transação e acaba passando isso para um outro assessor. Isso é uma diferença que eu vejo. Não que boutiques não tenham isso, mas assim, não existe um controle de compliance tão rigoroso como num banco. Esse é um exemplo, tá? Existem diversos procedimentos, não só de compliance, mas em termos de revisão dos materiais mesmo, você tem que fazer, e aí tem a hierarquia, né? Você envia para o associate, ele revisa, enfim. Algumas boutiques têm uma hierarquia definida da mesma forma que um banco, é mais estratificado, então vai ali de vários níveis, associate, VP, enfim, diretor, enfim. Já outras boutiques a gente vê que existem menos cargos, então você tem às vezes o cargo só dos sócios e analistas, no máximo um associate, então não é tão estratificada ali a hierarquia. Outro ponto aí do dia a dia que eu vejo por exemplo, na hora de confeccionar os materiais, a gente tem um time dentro do banco, e aí não são todos os bancos, tá? No caso do BBA específico, a gente tem um time de presentation, que nos ajuda muito no aspecto visual dos materiais. Então, em muitas boutiques você tem que você mesmo ter uma habilidade ali no PowerPoint para poder fazer realmente o visual das páginas, enfim, e gasta-se muito tempo nisso. Quem já teve a experiência de criar um slide aí no padrão de material aí para uma transação de M&A sabe o que eu estou falando. E esse time de presentation ajuda, a pessoa está rindo, o time de presentation ajuda muito nesse quesito, porque os caras são designers, né? Então, é bem útil. E aí um outro ponto que eu ia falar é na questão da originação de projetos. Então, numa boutique, basicamente, Eu acho que seu áudio acabou cortando, Lucas. Lucas, você consegue me ouvir? Acho que ele não tá ouvindo a gente também, não. Tô mandando no chat. Eu mando, pode deixar. Já mandou algo? Já mandou? Não. oi, voltou? Voltou sim, Lucas. Voltou. Deu uma caída na internet. Não, sem E aí, problema. como eu estava dizendo, e aí nas boutiques, a originação de deals fica muito em cima da expertise e networking dos sócios da boutique. Então, assim, nesses casos, no banco, como por exemplo, um grande banco tem toda uma área comercial por trás. Então, por exemplo, no Itaú você tem os correntistas que realmente às vezes são clientes, pessoas físicas do banco e têm suas empresas e você acaba tendo toda uma base de clientes ali que pode gerar
potenciais negócios no futuro, tanto para ECM, IPOs, etc., quanto transações de M&A. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Beleza. Estamos Porque sim, deu uma Lucas, sem problema. mensagem aqui. Tá bom. Acho que é isso, né? Acho que deu para resumir um pouco. Deu Sim, sim. boa. Acho que o Aldo tem pergunta agora. Lucas, como você acha que esse mercado foi mudando ao longo do tempo? Você acha que teve mudanças significativas na área de investment banking ao longo do tempo? E quais são suas expectativas para essa área no futuro? Não, legal, boa pergunta. Assim, pelo que eu vejo, no Brasil, se a gente pega aí as últimas décadas, o mercado é realmente bem recente. Quando eu formei, como eu não formei tem pouco tempo, já tem mais tempo, eu formei em 2013. Eu acredito até que ali nos primórdios do Itaú BBA o banco cresceu muito rápido. Então hoje por exemplo, nós somos líderes no Brasil em M&A, em ECM, e o banco é bastante novo, tem menos de 20 anos aí de trajetória, e o que eu vejo é que as equipes eram bastante reduzidas, tá? Então, você ouve falar que, eu ouço histórias, né? Porque claro que eu não estava no mercado nessa época, mas eu ouço histórias que cada banco tinha ali 10, 15 pessoas no máximo. Claro que existem bancos assim, principalmente os gringos, os bancos estrangeiros, as equipes realmente são menores. Claro que tem alguns que a equipe é maior realmente, mas assim, para vocês terem ideia, o nosso IB do Itaú, a gente tem hoje, se não me engano, 83 pessoas. Para uma situação que você tinha de 10 a 15, uns 10 anos atrás, eu acho que a área vem crescido com muita força, e principalmente por essa abertura acelerada aí em mercado de capitais que vem demandando muitas ofertas nos últimos 2 anos. Agora a gente está vendo um período aí de uma pausa, entre aspas, nas ofertas, muitas sendo canceladas, mas de forma geral, 2019 e 2020 foram anos excelentes em termos de CM e M&A também. Já que você tocou nesse assunto, quais são as suas expectativas para esse novo cenário de IPOs no Brasil? A gente viu que, como você mencionou, no ano passado houve um crescimento acelerado do número de empresas fazendo ofertas públicas. Eu queria saber quais são as suas expectativas para esse ano e daqui para frente dessas questão dos IPOs, e se você acha que existe a possibilidade de eventualmente a gente ter um ritmo de IPOs semelhante ao que a gente tinha em 2007, 2008, que foi considerada a era de ouro dos IPOs. Tá, legal. Aí só uma correção, tá? Em termos de volume, até aqui o ano passado, se não me engano, eu posso até estar errado, mas se não me engano, acho que bateu a marca de 2008, se não me engano, tá? Depois até olhar isso para confirmar, mas em relação ao próximo ano, então o que a gente vê é o seguinte, teve um contexto aí inflacionário, político, enfim, e econômico mesmo, que vem levado ao cancelamento de diversas ofertas. Ou cancelamento ou adiamento de diversas ofertas para as próximas janelas. Mas o que a gente tem certeza já em relação a 2022, né, no caso, no próximo ano, é que como a gente tem um ano eleitoral aí, normalmente, naturalmente, esses cenários já afetam o volume e a atividade do mercado de capitais. Então, com certeza, o ano vai ser inferior a esse ano de 2021. Talvez 2020, 2021, 2022 vai ser pior, mas em termos de, olhando pelo lado dos bancos de investimento, o que a gente pode ver é o seguinte, o banco de investimento é composto pelas duas áreas, M&A e o ECM. Basicamente. Aí depende, tá? Eu sei que alguns vão perguntar, e DCM, renda fixa, isso aí é uma classificação que depende de alguns bancos. Então, por exemplo, no BBA a gente tem de forma separada o DCM, o Debt Capital Markets, separado do Equity Capital Markets e do M&A. Então, quando eu falo Investment Bank, entendam aqui M&A mais mercado de capitais.
E aí, o que acontece é que com o volume de IPOs recente bem elevado, captações primárias bem significativas, porque o que é a captação primária? A empresa captando dinheiro na bolsa para poder colocar volume de recursos dentro do caixa, e se vocês pegarem aí qualquer prospecto dos IPOs recentes, vocês poderão ver que o motivo, né? Porque dentro ali do uso dos recursos, que é o use of proceeds das ofertas, vocês vão ver que basicamente as companhias têm levantado capital, principalmente essas grandes de tecnologia, saúde, enfim, para poder fazer M&A. Então, a gente teve um volume intenso de captações no mercado de capitais em 2020, 2021. Essas empresas com caixa realmente volumoso, e aí, a partir daí, a gente vê uma tendência forte, já começou esse ano, mas em 2022, continuar na tendência de pegar as empresas, fazerem aquisições com esse caixa que foi levantado nas ofertas. Então, em termos de banco de investimento de forma geral, a tendência é que o resultado seja em linha, talvez um pouco abaixo, porque normalmente ICM no Brasil, para os bancos nacionais, é bem forte o peso em relação eu digo assim, na receita dos bancos de investimento, o ICM contribui bastante. Então, com essa queda no ano seguinte, pode ser que a gente tenha uma receita dos bancos inferior, mas eu acho que o M&A vai acabar compensando bem aí. Lucas, considerando que você atualmente trabalha no middle market, e a gente sabe que muitas empresas aqui no Brasil acabam tendo uma gestão muito menos profissional do que empresas nos Estados Unidos ou na Europa, como como é a atuação de um profissional de investment banking em relação a due diligence, e quais são as principais diferenças num processo de due diligence de você trabalhando num banco de investimento e você trabalhando numa boutique? Considerando que o banco de investimento tem acesso a maiores recursos, etc. Tá, legal, boa pergunta. Eu vejo assim, como eu vim de uma boutique, duas boutiques também, a minha visão é o seguinte: naturalmente, pelos recursos das boutiques serem inferiores, né, você tem uma equipe menor, talvez os seus clientes sejam menos arrojados em termos de preparação e governança interna, enfim. Muitas vezes em uma boutique você tem que realmente compor o time ali da due diligence. O que quero dizer quando eu falo compor o time? Realmente você coloca a mão na massa e faz o upload dos documentos no data room virtual, ajuda a companhia a organizar o data room virtual em termos de criar as pastas, o trabalho realmente operacional da due diligence, organização por assunto, da documentação levantada, fazer realmente responder os Q&As, né? Então, no processo de due diligence, os assessores, por exemplo, da ponta compradora, tanto a parte jurídica, a parte contábil financeira, por exemplo, se eles contratam uma Price, uma Big Four, enfim, eles enviam umas listas bem extensas de perguntas que devem ser respondidas. E aí, quando você está numa boutique, muitas vezes a equipe do seu cliente não é capacitada para aquilo, você acaba sendo um braço ali para ajudar nesse processo. Já no banco, como a gente tem um time realmente maior, e quando eu falo middle market, pelo menos no Itaú, a gente tem um mínimo ali de atuação. Então, a gente não pega clientes tão pequenos e que não tenham um mínimo de estruturação, um mínimo de governança, enfim. A gente tem algumas regras internas que a gente utiliza para poder filtrar, porque realmente aparecem muitos deals, e se a gente não filtra, a gente pode gastar muito tempo em alguns que não sejam interessantes. Então, assim, acaba que no processo do diligence, dentro do banco, a gente mais acompanha do que realmente executa essa parte operacional. Mas claro que a gente, por exemplo, se o cliente tem a dificuldade, qual provedor de data room vocês podem indicar, a gente indica, se eles precisam de algum tipo de suporte, fazer toda a intermediação de participação nos calls, né? Porque existem infinitos calls de diligência. A gente acaba participando de todos, e caso o cliente tenha ali alguma dificuldade, a gente sempre está disponível para que possa atendê-los da melhor forma. Então, acho que eu vejo essa principal diferença. Ô, Aldo,
Diga, Vou fazer uma pergunta, beleza? pode fazer. Lucas, a gente está conversando e a gente tocou várias vezes no ponto, em alguns pontos de diferença entre uma boutique de M&A e um banco de investimentos que tem ali sua área de M&A ali dentro. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Existe algum tipo de perfil de empresas que você... Eu queria que você comentasse para o pessoal se existe um perfil de empresas que costuma contratar mais bancos de investimentos para ser assessorado para um processo de fusões e aquisições, e um perfil, por exemplo, que costuma contratar mais boutique, porque eu não sei se um é mais competente que o outro. Acho que talvez tenham casos e casos. Existe esse tipo de perfil ou não? Sim, sim. Primeiro, eu acho que um fator, até pela minha experiência ser em Minas Gerais, a gente vê o seguinte: os bancos de investimentos estão todos concentrados em São Paulo, então a gente tem todo um mercado potencial ali fora, tanto do estado de São Paulo quanto região sudeste como um todo, pode ser explorado por diversas boutiques regionais. Então a gente tem alguns exemplos tanto em Minas Gerais, a gente tem várias boutiques aí bem interessantes no sul do país enfim, até algumas no Centro-Oeste que eu já tive contato. Eu acho que esse mercado, primeiro, é um dos fatores que as boutiques ganham mercado em função da ausência da presença dos bancos ali nessas regiões. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que eu vejo, dependendo do perfil da empresa, então, por exemplo, se é uma empresa muito familiar, que tem pouco conhecimento de como funciona o mercado financeiro, às vezes a gente vê algumas situações que os bancos são vistos como grandes tubarões do mercado e empresas menores, familiares, às vezes o fundador possui algum tipo de desconfiança e às vezes ele já tem contato de longa data com algum advisor da família que é de alguma boutique, ou às vezes até um membro independente, que isso é muito comum também, um assessor que é ele, pessoa física, atuando de forma independente, eles acabam ganhando muito espaço nessas transações tradicionais, digamos assim. E outros casos também, eu vejo que existem companhias que são bastante low profile e elas preferem contratar até, porque assim, dentro do universo das boutiques, a gente tem as boutiques, as maiores boutiques que chegam até portes de bancos médios aí, que a gente tem vários exemplos. A gente tem boutiques menores, boutiques regionais, e a gente tem também boutiques estrangeiras. A gente tem Rothschild, a gente tem Lazard, a gente tem vários exemplos aí no mercado. Eu vejo que, por exemplo, se pegar as boutiques estrangeiras, no caso dessas casas, o que vale muito é o relacionamento, realmente. Então, baseado na pessoa física mesmo dos bankers que estão na boutique. E muitas transações, você não vê muito, por exemplo, mencionar na mídia que essas boutiques gringas participaram. Você vai ver que elas são mais low profile e dependendo da negociação, a nível enfim, confidencialidade que o player está engajando ali, vislumbrando ali, eles preferem contratar uma boutique estrangeira do que um grande banco, porque eles temem que o banco é muito maior e tem muito mais gente, enfim, temem que vaze alguma informação ali. Acho que são esses motivos aí principais. Ah, legal. Engatando aqui na pergunta do Vini, é, hoje em dia, qual você acha que é o principal perfil do cliente que procura o Itaú BBA? E qual é o perfil do cliente que seu time hoje em dia atende também? Queria saber esses dois perfis. Tá, legal. Bom, no Itaú, porque assim, em termos de banco comercial, como o Itaú Unibanco, um dos maiores bancos aí do país, praticamente todas as empresas possuem algum tipo de relacionamento, seja para a área de crédito, fazer uma captação ali para capital de giro, seja talvez um relacionamento ali com o CEO da empresa, ou fundador, por eles ter um patrimônio e ele quer ser assessorado na parte ali de wealth management, enfim, na asset. Realmente acaba que essa relação entre banco comercial e banco de investimento acaba gerando muitos negócios para o banco.
E aí, claro, o perfil é o mais variado possível. Então, como a gente tem as células setoriais que cobrem aí os deals por setor, e aí eu falo que a cobertura das células setoriais é acima do middle market, porque obviamente tudo que é de tamanho middle market está na minha célula, e a gente é agnóstico em termos de setor, ou seja, a gente cobre qualquer setor. Eu vou falar daqui a pouco, a gente tem um foco em alguns setores específicos, mas nas células que pegam aí transações, digamos, bilionárias, né, as maiores transações que vocês veem, realmente o perfil dos clientes são as maiores empresas listadas, os maiores fundos de investimento no buy side, por exemplo, enfim. Às vezes também muitas empresas grandes que são acima de middle market, mas elas são capital fechado. Então, assim, basicamente as maiores empresas do Brasil são perfil de clientes do banco. Já dentro da minha célula, entrando especificamente, a gente tem alguns gatilhos ali que eu falei que tem um mínimo, né, de transação, e a gente não tem muito em relação ao tamanho de faturamento da empresa, porque se você pega uma empresa de tecnologia, se você pega os múltiplos das transações de tecnologia que estão acontecendo aí, até IPOs, pegar a local web, qualquer transação que vem ocorrendo aí, os múltiplos são altíssimos, 10 vezes receita. Então, por exemplo, se uma empresa fatura 100 milhões, uma empresa de tecnologia, pegar um valuation em cima do múltiplo de 10 vezes, você tem um EV Sales, né? Você tem aí 1 bi de valuation de enterprise para essa empresa que fatura 100, e esse 100, em muitos casos, poderia ser até considerado abaixo de middle market, tá? Em alguns casos. Então, em termos de faturamento, não é critério, a gente vai muito no tamanho da transação que vai ser realizada. Então, a gente pega algumas captações, venda de fatia minoritária, né, participação minoritária, ali em volta de 300 milhões, dali para cima, enfim. Acho que é um pouco do que a gente pega, e em termos de setor, a gente tem alguns focos. A gente trabalha com foco muito grande, até pela atratividade do mercado. A gente pega muito transações no setor de saúde, consumo e varejo, que está bem em alta, e também algumas coisas de logística, algumas coisas de indústrias globais também, educação. Acho que são esses grandes grupos aí que a gente atua mais nos processos. Legal. E já que a gente também mencionei um pouco mais sobre seu trabalho em si, sobre sua carreira, eu queria saber se você tem algum deal em específico ao longo da sua carreira que te marcou. Caso você tenha, eu gostaria, se você pudesse falar um pouco sobre ele e o porquê ele te marcou, seria interessante. Tá, olha, agora essa é boa pergunta, tá? Na minha carreira, eu participei aí de diversas transações, que muitas, obviamente, a maioria não foi concluída, porque M&A, você trabalha em 10 projetos para um ou dois serem realmente concluídos. E, assim, especificamente porque eu já tive muita experiência, sabe? Mas, assim, um que me marcou, obviamente que as primeiras transações que você participa e realmente fecham são marcantes, porque realmente o primeiro deal que eu participei e fechou, e foi realmente, me marcou porque participei do início ao fim do processo. Foi uma indústria farmacêutica, na época, na boutique, e realmente foi um processo longo, porque esse deal a gente acabou que fizemos. Foi um deal que foi interrompido, então, enfim, a gente fez todo o processo, lá na frente chegou a due diligence, o processo não foi adiante, o comprador acabou desistindo, e aí para a gente o deal realmente estava dado por encerrado, e que, bom, a transação morreu, né? E aí, um ano e pouco depois, um segundo player que também já tinha participado, ele voltou atrás na decisão, e resolveu engajar, e aí acelerou o processo. Então, a questão nessa segunda rodada, digamos assim, o deal fechou em 6 meses. Então, ao todo, foi quase 3 anos de um deal que eu estava na boutique, me marcou por esse horizonte de tempo aí extenso, né? Porque a gente tem transações
que são realmente mais rápidas, mas a gente tem transações que realmente se arrastam por muito tempo. Então, acho que esse deal me marcou, assim. Mas, assim, cada deal tem uma especificidade. Um setor que eu nunca havia trabalhado, se aprende muito sobre o business em si, como funciona, etc. Já um outro setor que você, sei lá, você teve maior dificuldade em fazer um modelo, enfim, cada caso tem uma especificidade. Bom, muito legal. E já que você mencionou aqui que em M&A a maior parte dos deals acabam sendo não concluídos, eu queria que você falasse de algum deal seu que foi eventualmente cancelado, sei lá, eventualmente o CAD acabou intervindo ou por algum outro motivo o deal não aconteceu. E se você acha que essa situação poderia ter sido evitado e como poderia ter sido evitada? Oi, Tá tá me ouvindo a ouvindo, né? gente, Lucas? Agora Você tô, conseguiu ouvir a beleza. pergunta, Lucas? Sim, sim. Ah, tá bom. Tá, em relação a CAD, eu particularmente nunca tive uma experiência em que o deal não foi adiante por conta de CAD, tá? Então, realmente eu não consigo opinar em relação a isso, mas hoje o que eu vejo é o seguinte: existe uma análise prévia muito forte, porque isso realmente é irracional, concorda? Você engajar num deal sabendo da existência do CAD e mesmo assim insistir e chegar lá na frente e ver o deal não concretizado. Só se for alguma coisa muito específica que não tenha sido identificada pelo time legal, jurídico principalmente, enfim, entraram outras partes interessadas que acabaram intervindo, mas assim, de forma geral, pode ter alguma outra discussão. E tem aqueles famosos remédios provocados pelo CAD, né, para que a gente aceite e aprove essa transação, você vai ter que se desfazer dessa outra divisão sua de negócio aqui para a gente deu o ok, né? Então, assim, eu acho que hoje essas situações estão bem mais tranquilas e estão sendo bem remediadas, tá? Existem outros fatores, diversos fatores para não conclusão da transação, entre a principal delas é desacordo de preço. As partes, o vendedor aceita um preço que não há comprador que tenha disponibilidade para pagar aquele valor. Então, realmente, o deal, muitas vezes, não vai para frente nesse quesito. Ou algum fator deal breaker, descobre-se que tem algum que a gente chama de esqueleto no armário, que acaba a empresa tem uma contingência muito grande, um problema ambiental, problemas ambientais são bem sérios, né? E hoje na era do ESG, ninguém quer brincar com isso, quer arriscar e tomar esse risco. Então, assim, eu acho que esse é um outro fator importante. E também questões societárias, principalmente sucessórias. Então, a gente vê briga familiar, a gente vê briga entre sócios, enfim, acontecem às vezes acidentes na família, perda de um dos familiares e aí o processo é interrompido. A gente vê diversos fatores que podem afetar ali o resultado de uma transação. Certo. Outra pergunta que eu gostaria de fazer, a gente sabe que durante o trabalho de um profissional de investment banking é um trabalho que eventualmente no processo tem participação de profissionais de outras áreas, né? Então, por exemplo, numa transação de M&A, a gente também tem a parte jurídica atuando, tem a empresa que vai fazer o levantamento, como você falou, principalmente no banco, da questão de diligência, etc. Como é a relação da parte financeira com essas outras partes? Tá. Bom, no banco, como eu te falei, o assessor financeiro é como se ele fosse o organizador, o líder dos assessores ali no processo. Então, precisa fazer uma ponte com o time jurídico, a gente que faz. Precisa fazer uma ponte com o time de auditoria, nós que fazemos. Então, assim, toda a coordenação do processo como um todo, agora precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo, é o banco de investimento que faz. Claro que a gente opina, então, não é que, por exemplo, são contratados os escritórios de advocacia, por mais que tradicionais que eles sejam, grandes escritórios, não é que a gente entrega 100% do trabalho a eles e não
passa o olho, né, e revisa os documentos. Então, a gente participa dos calls de discussão dos pontos das minutas dos contratos, revisa as minutas de NDA, né, o acordo de confidencialidade, enfim, todas as peças durante a transação. É claro que, nesse ponto, a parte de contrato, normalmente, quem conduz são os bankers mais seniors, então, vamos dizer ali de associate para cima, porque o pessoal já teve mais exposição na parte realmente negocial e contratual das transações e realmente são pontos mais sensíveis, precisam de maior senioridade ali para lidar nessas discussões, mas como analista você passa e tem exposição a tudo. Então, é um aprendizado bem interessante. É Legal. basicamente isso. Antes de eu fazer a próxima pergunta, gente, só queria lembrar a todo mundo que se alguém surgiu alguma dúvida durante, pode mandar no chat, ou se alguém tiver no WhatsApp, pode mandar no WhatsApp que eu faço a pergunta. Ô, Aldo, Mas pode falar. posso fazer uma pergunta que eu... Pode sim, Vini. Tá. É que eu não queria perder a oportunidade de fazer essa pergunta, porque acabou que o Aldo ele fez algumas perguntas, eu não queria interromper o raciocínio dele, mas é de um assunto que a gente falou há um pouquinho atrás, que até o Aldo ele citou um pouco sobre projeções, e aí você citou alguns setores, e eu não sei se esse setor você cobre, enfim, mas acredito que em contato com outros bankers você deve conversar um pouco, e por ser um setor que está em alta, que é o setor de tecnologia, dentro ali das fusões e aquisições, representou grande parte das fusões e aquisições dos últimos 12 meses, eu queria te perguntar, por que você acha que esse é um setor que está tendo tanto movimento de M&A? Você acha que é um processo de consolidação, de empresas estão crescendo, comprando ali as menores para ganhar share? Por que você acha que esse movimento está rolando? Tá. Eu acho que é um conjunto de fatores, tá, Vinícius? O primeiro, realmente, a gente vê que das ofertas de ações recentes, várias foram empresas de tecnologia. Então, a gente teve vários e-commerces aí, empresas e startups também, e emissões secundárias também, tipo local web fazendo novas captações. Igual eu falei, enchendo os caixas para que possam fazer aquisições, e essas aquisições muitas vezes surpreendentes. Então, assim, a gente vê, por exemplo, uma Magazine Luiza, ela inicialmente uma empresa puramente de varejo físico, migrando para o varejo na história, né? Migrando para o varejo digital, e aí tornando-se cada vez mais uma empresa de tecnologia, comprando startups de, enfim, realmente software, comprando e-commerce, por exemplo, a Kabum teve transação aí recente, que até a gente participou no sell side como assessor da Kabum. E aí, nesse processo, e aí em função da evolução do mundo mesmo, né? Que a gente vê que a tendência é cada vez haver mais tecnologia e tudo migrar para o digital. Então, exatamente, infra-commerce, exatamente. A gente vê que esses processos naturalmente, em todos os setores, eles tendem a ser cada vez mais tech, porque vocês podem ver que existem até aqueles termos, né? Agora é tudo food tech, agrotech, edtech, então health tech, então é uma tendência generalizada aí de que as empresas tomem esses novos modelos de negócio, digamos assim. Boa, Muito obrigado. Acho que legal. o Aldo ia perguntar. E você estava mencionando essa questão também, eu mencionei hoje mais cedo na call mais cedo, mas vou mencionar de novo dessa questão de migração de setores, né? Eu pelo menos gosto bastante do caso da Hypera Pharma, né? Que é uma empresa que começou na área de fabricação de bombril, né? Palha de aço, acabou se tornando a maior farmacêutica do país, justamente através de processos de M&A. Também indo um pouco mais na linha do Vini, ele mencionou aqui a questão desse mercado de tecnologia que a gente tem visto bastante alta. Agora eu queria saber um pouco, na sua opinião,
qual setor da economia tem se mostrado mais promissor para operações de M&A e qual setor da economia tem se mostrado mais promissor para ofertas públicas? Tá. Para M&A, o que a gente está vendo nesse ano especificamente, até na nossa célula a gente fez três transações assim, em um curtíssimo espaço de tempo no setor de saúde, tá? Então a gente chama os hospitais, os HMOs, que é as gestoras e operadoras de saúde, por exemplo, Notre Dame, a Hapvida, até própria, enfim, grandes redes de laboratório também, a Hermes Pardini, enfim, fazendo muitas aquisições, Redditor, fazendo muitas aquisições, porque o mercado de saúde é bastante pulverizado. Você tem milhares de hospitais de alta qualidade espalhados pelo Brasil inteiro e apresentam uma oportunidade altíssima de consolidação, que é aquela soma básica de sinergias de que você tem uma administração central, você compra aquele hospital, elimina a parte administrativa do hospital, só nesse movimento de corte de custos você já tem ali, muitas vezes já paga o seu M&A e no ano seguinte, vamos dizer que o payback é bem rápido. Então, saúde é um setor super hot e agora também em especialidades específicas, mas em setores específicos de saúde, a gente tem, por exemplo, oftalmologia, oncologia, clínicas de estética, enfim, são setores que estão mais, segmentos dentro de saúde que estão mais ativos, digamos assim. Além disso, as próprias empresas de tecnologia, as startups, muitas relacionadas a serviço financeiro, então a gente tem as fintechs, a gente tem muitas ligadas ao processo de automação do e-commerce, então a gente tem aquelas empresas que fazem todo o processo de digitalização. Essas estão bem em voga aí no processo de M&A. E mais uma em M&A, mas aí já está ligada à saúde, que são as health techs que eu ia falar, estão bem fortes aí nesse sentido. E em ofertas de ações, a gente vê tanto agora um movimento forte de empresas do agro, então a gente vê empresas aí produtoras de semente, empresas realmente setor primário, assim, fabricantes, enfim, de diversos produtos, fertilizantes, enfim, fazendo IPO, esse movimento aí para abrir o capital e também tech é aquela coisa, o valuation é sempre alto pelo potencial de crescimento, a empresa hoje é pequena, existe uma ideia que é um modelo de negócio muito disruptivo e por isso que essas empresas acabam tendo um valuation muito elevado e acaba atraindo o interesse do vendedor, né? O fundador lá brilha os olhos porque ele vê que uma empresa semelhante à dele abriu capital e ele ficou bilionário e o outro par dele, semelhante a ele, ficou bilionário de um dia para o outro e realmente isso atrai muito os empreendedores. Bacana. O João Pedro mandou uma pergunta aqui no chat, mas antes de ler a pergunta dele, eu gostaria de fazer outra pergunta também relacionada um pouco mais à área de M&A. A gente viu que com a Claro. pandemia e com essa situação, a pandemia acabou gerando uma situação econômica bastante delicada, bastante complicada. A gente viu muitas empresas optando assim por terem enfrentado dificuldades, optando por quererem os empresários, os donos, né, os sócios quererem vender a empresa. E acredito que muitas dessas empresas estão sendo vendidas porque realmente se encontram em situações bastante complicadas, mas eu queria saber se você acha que nesse cenário também surgem boas oportunidades de aquisições. Tá. Boas empresas que os sócios estão querendo vender e eventualmente surge a oportunidade de bons deals. Só repete o início da pergunta que deu uma falhada. Não, eu comentei que por conta da pandemia a gente teve uma situação econômica bastante complicada, né? E que muitos empresários, sócios de empresas acabaram querendo vender as empresas assim como uma solução.
E eu queria saber se você, nesse cenário, acredita que acaba abrindo oportunidade para bons deals, eventualmente uma empresa que tem uma boa estrutura, tem uma boa governança, mas que de uma forma ou de outra acabou sendo prejudicada pela crise econômica devido à Covid-19, e isso abre oportunidades para bons deals. Sim, com certeza. Um dos motivos, por exemplo, a gente pega aí o mercado de educação, né? Enfim, escolas e faculdades. Com a pandemia, muitas escolas fechadas, literalmente, realmente se tornaram grandes ativos fixos e realmente você tem ali, você continua tendo o custo fixo de manutenção, mesmo que não tenha aula, enfim. Essas instituições se tornaram alvos muito fáceis das grandes redes de ensino. Então, acho que isso aí é um primeiro ponto que a gente vê. Existem também a situação de lojas físicas, por exemplo, de grandes shoppings que ficaram fechados, grandes redes que acabaram perdendo muito movimento nas lojas físicas. Algumas tiveram sorte que fizeram um movimento de digitalização bem rápido aí e conseguiram transferir toda a demanda para o meio online, mas assim, a gente vê que várias lojas foram realmente sofreram com o fechamento das lojas, se tornaram alvo aí de processos de M&A. Então, toda crise gera uma oportunidade, né? Aquela coisa de que sempre que um está perdendo, o outro está ganhando. É aquela máxima aí que sempre vai existir. Então, não tem jeito, acaba acontecendo. Certo, muito bacana. Bom, indo aqui, lendo aqui a pergunta que o João Pedro mandou, ele perguntou o seguinte: Lucas, você comentou no começo da conversa que algumas áreas do banco, como a de apresentações, captação de leads, etc., mas queria saber como funciona a divisão de tarefas entre analista, associate, managing director, etc., dentro de um deal de um banco como o BBA. Tá. Não, beleza. Eu vou tentar resumir aqui um pouco, em função até do benefício do nosso tempo. Basicamente, assim, num banco de investimento, a função do analista é a execução completa do deal. E o que eu chamo de execução? É realmente colocar a mão na massa e fazer todas as tarefas que sejam necessárias para que a transação saia. Então, fazer as apresentações de PowerPoint, fazer modelagem, enviar invite para reunião, agendar reunião, fazer logísticas, processos administrativos mesmo. Precisa ver, compatibilizar os horários, como se fosse um trabalho, muitas vezes até de assistente, assim, você está dentro do deal, está por dentro de tudo, você tem contato, acaba sendo uma parte interessante que você tem contato direto com o CEO ali, você comunica com ele diariamente, tem o WhatsApp do CEO das empresas e acaba tocando muito o deal de forma independente. Essa função, tá? Ela varia um pouco de casa para casa. Por exemplo, bancos estrangeiros, eles são mais rigorosos em termos de qual flexibilidade que o analista tem. O analista normalmente tem menos contato com o cliente, você tem uma exposição maior em cargos acima de analista, mas no Itaú a gente tem uma exposição bem forte e independência para tocar o deal sozinho. O associate, a função, realmente entrar em algumas discussões mais complexas, dar uma orientação caso o analista fique ali perdido, o que fazer, enfim, como proceder, sem tomar o tempo dos bankers mais seniors. Então, a função do associate ali é essa intermediária. E também revisar. Então, a gente faz um material, manda para o associate revisa, faz comentários, aí ele dá o ok e fala, não, manda para o... Aí a estrutura do deal varia, tá? Pode ser que você tenha um deal que tenha um analista e um associate, um senior vice president, depois o managing director. Às vezes você tem um deal que é o analista, o associate, um vice president, que é intermediário ali do senior, e o managing director. Às vezes você não tem um analista, tem só um associate e os bankers mais seniors. Enfim, dependendo da necessidade e da complexidade, é feita essa alocação. Os bankers mais seniors estão acima da posição de VP, que a gente chama, eles começam a ter uma posição realmente de gestão de projetos muito forte. Então, todo o cronograma e realmente
dar ritmo à transação, cobrar os associates e os analistas, já fizeram isso? Vamos fazer isso aqui, tem que fazer isso, mandou para o cliente, fica realmente tocando o barco para frente, digamos assim, para garantir que o cliente tenha celeridade e maior qualidade possível e dando as diretrizes, né? Então, nós vamos, não, cobra aqueles investidores que não responderam ainda. Com o tempo você vai pegando e vai aprendendo os tempos, os prazos, o que precisa ser feito, e você acaba autonomamente conduzindo dessa forma, e dessa forma que você vai avançando na escada, porque você vai sabendo tocar um deal sozinho. Mas aí vai sempre com essa instrução. E o Managing Director é aquele cara que ele é presente no projeto só para algum call específico mais urgente, um tema super sensível, mas o forte mesmo do Managing Director é na originação. Então, ele fica basicamente em reuniões o tempo inteiro, gerando novas oportunidades, fazendo contatos, fazendo pontes, pensando potenciais deals. É o que a gente chama de mandar-chuva ali dentro do banco, que é o cara que gera negócio e também tem uma função de diretoria executiva, digamos assim. Tem funções administrativas dentro do banco em termos de autorizar novas contratações, enfim. Basicamente, é isso. De forma bem sucinta, tá? Tem muita especificidade de cada cargo, enfim. Mas é bem Certo. interessante a cadeia. O Aldo, só Muito uma boa coisa. pergunta, por sinal, João Pedro. Só para fechar, calma, Vini. Só Não, para eu fechar, ia eu falar queria. em relação ao tempo Ah, mesmo. tá. Só para fechar a call, eu queria saber, assim, além de. Quais skills, além de notável conhecimento de finanças, uma pessoa que pretende hoje em dia trabalhar com investment banking deve se preocupar em ter? Tá. Bom, vou falar bem objetivamente. Atenção aos detalhes é um skill muito importante, porque os materiais precisam ser livres de erro totalmente. Disposição, muita disposição para trabalhar longas jornadas de trabalho. Você tem que ter disposição para abrir mão de muita coisa, às vezes eventos sociais, família, enfim, relacionamentos, em função de que um deal está a fechar, você tem que cancelar. Já soube de casos de pessoas que cancelaram o carnaval com tudo pago, comprado, para poder trabalhar num deal. Então, acho que é isso. Outra qualidade que eu vejo é capacidade de comunicação, habilidade interpessoal, que é muito forte, principalmente quando você vai subindo, você tem cada vez mais exposição e contato, né? Você torna mais comercial e menos técnico, menos assim, né? Claro que você mantém a técnica e vai sempre avançando, mas é um ponto muito forte comercial. Atenção aos detalhes, já falei. E eu acho que, assim, raciocínio lógico e habilidades com Excel, PowerPoint, enfim, saber atalhos, fluência em inglês, realmente resiliência, né, que é a questão de, mesmo em tempos difíceis, às vezes está muito cansado, enfim, acho que é isso, os pontos principais são esses. Certo, Lucas. Então, só queria agradecer. Muito obrigado pela sua disponibilidade de tempo, mesmo 10 horas da noite, você podia tá fazendo qualquer outra coisa, você optou por estar aqui batendo esse papo com a gente. Eu acho que todo mundo que está aqui gostou bastante. Muito obrigado a todo mundo que disponibilizou seu tempo hoje para estar aqui com a gente. E muito obrigado, Lucas. As portas estão sempre abertas, sempre que quiser vir aqui no futuro falar de novo com a gente, qualquer coisa, as portas da Liga estão sempre abertas para qualquer tipo de parceria. O, Então, muito obrigado, Lucas. eu só queria também dar minha palavra aqui e agradecer o Lucas, porque, como eu falei, é o primeiro evento de semana do mercado financeiro que a gente organiza, e o Lucas deu uma baita oportunidade para a gente. Eu acredito que não só bateu, como superou as expectativas. O papo foi super legal. Acho que a gente falou de vários pontos importantes e acredito que o pessoal tenha gostado. Então, deixo o meu agradecimento aqui, e para o pessoal que participou também deixo o agradecimento. Fiquem espertos que chequem o e-mail de vocês, que essa semana a gente ainda tem bastante atividade, pessoal. Vai ser legal. Mas brigadão, Lucas. Valeu, Muito Lucas. Foi muito obrigado, bom. Beleza, pessoal. obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado pela oportunidade.
Tchau, Lucas. Obrigada. Tchau, tchau.